9h06, dando sequência na nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. A CBN já ouviu aqui praticamente os 6 candidatos ao governo do estado e também diversos candidatos ao Senado da República. O espaço hoje, democraticamente, aberto ao candidato Sérgio Arfushi, do PSC, que está aqui conosco na CBN. Bom dia, candidato. Bom dia, Otávio. Bom dia, pessoal. Candidato, depois de muita indecisão, candidato ao Senado, depois candidato ao governo, depois de candidato a vice-governo, agora o senhor é candidato ao Senado. Bom, se me permitir, primeiro bom dia aos seus ouvintes. A correção, não houve indecisão em momento algum. Eu, desde o princípio, estive bem definido em relação à minha proposta para a legenda para o Senado. Houve situações dentro do partido que levou a diretoria a indicar um nome para governo. Inicialmente seria o presidente do partido, Cláudio Cavol. E na sequência nós estaríamos sem um candidato a governo, mas ainda assim, pelo quadro, o partido insistia em ter um nome e indicaram o meu nome. Inclusive eu estava no Rio de Janeiro, isso foi o partido que definiu, deu entrevistas a respeito e pesou sobre mim todos os demais pré-candidatos a proporcional. E um pedido não só desses amigos, do partido e de segmentos de toda a ordem. Eu abri mão, então, da minha opção inicial e do meu preparo para o Senado para, então, me submeter àquilo que parecia comum. É preciso compreender que dentro dessa seara você não caminha sozinho, você não pode andar sozinho, você precisa ter pelo menos o seu partido te apoiando. E o partido direcionava para governo. Foi daí então que veio essa disponibilidade para governo e num segundo momento, por falta de recurso, isso até o que foi dito, o partido no nacional não tinha recurso para mandar, então ainda assim manteve-se o meu nome para majoritária para governo, que sugeriu para a coligação, como foi feito em apoio ao nome de Simone Tebet, pessoa amiga, e que era algo momentâneo, inclusive. Você se sentiu enganado nesse processo todo pelo MDB? Não, de maneira alguma. Prejudicado? Não, porque aquilo que a senadora Simone Tebet propôs, ela cumpriu integralmente. O que houve, na verdade, foi uma divisão dentro do MDB. O que ela cumpriu? Em relação a caso, até o momento do registro da candidatura, ela deixaria claro que se ela não saísse, o que haveria ela teria que vencer um impedimento pessoal, de família, de foro íntimo, e que estava já em voga, e ela disse isso para mim: olha, eu tô com muita dificuldade de atender, provavelmente não vou fazer isso, não posso sacrificar minha família por isso, e eu quero que você então seja o nosso candidato a governo. Isso já desde o momento da convenção. Em momento algum eu me propus a registrar a candidatura de vice, porque já tinha aberto mão da minha opção pelo Senado. Mesmo o senhor indo lá na convenção do MDB, se apresentando como vice? Isso foi momentâneo. Infelizmente, nós percebemos que a conjuntura atual das nossas eleições, elas foram descaracterizadas, um prazo muito exíguo, muito curto de campanha, que desfavorece novos candidatos. É nítido o que o Congresso Nacional fez em manipular a legislação para favorecer quem já tem mandato, o dos partidos predominantes. Você vê isso pela questão dos recursos que estão vindo, seja pela via eleitoral ou pela partidária, favorece na proporção de quem tem candidato. Aquele episódio, só para complementar, aquele episódio que o senhor aceitou o serviço da Simone, eu acompanhei isso muito de perto, estive lá inclusive, fez com que muitos de seus apoiadores abrissem mão de apoiar o senhor e ficaram muito revoltados, inclusive, com o senhor. A pergunta o senhor conseguiu reconquistar essas pessoas a voltar a ser candidato ao Senado? Primeiro que alguns desses, na verdade, eram opositores ao meu nome a governo de qualquer forma. Tá. Não é esse pessoal contratado de outros candidatos.
Como assim? É nítido. Eu vi de onde partiu. Inclusive, eu vi apoiadores diretos seus revoltados com a sua decisão. Pessoas próximas ao senhor, eu vi. Sim, porque eu conto com voluntários. Eu não tenho uma só pessoa remunerada nisso tudo. Eu não tenho recurso para isso. Então, quem veio a mim, veio. O senhor reconquistou todo mundo de volta? Sim. Isso porque essas pessoas sabem quem eu sou, conhecem a minha história. E sabiam que naquela frustração, que eu também estava frustrado, porque eu esperava do meu partido apoio, já que me indicaram para a majoritária como governo, que fossem comigo até o fim. Na convenção, eu insisti, e eu dei entrevista nesse sentido. Naquele momento eu disse, já que o partido me trouxe até aqui como majoritária para governo, portanto, eu quero que mantenham. E o que foi dito, não, nós não temos aporte para isso. Falei, então por que é que não disseram isso antes? De qualquer forma, para se manter aquele quadro, até mesmo em respeito aos demais amigos do PSC, as proporcionais, então foi que eu entendi melhor levá-los dentro da proposta que veio de Simone Tebet. Em momento algum eu conversei com quem quer que seja, a não ser Simone. Só então para tentar entender o assunto como um todo, quando o senhor aceitou ser vice da senadora Simone, era já com uma possibilidade de ela, pela questão pessoal, não ser a candidata. Isso seria como o senhor sendo o candidato do MDB, e essa possibilidade foi comentada de o senhor ser o candidato ao governo pelo MDB? De antemão, antes, a aceitação como vice era momentânea. Eu já vinha. Então por isso que é pertinente, eu acho, a pergunta do Otávio em relação a se sentir enganado ou não pelo partido, né? Não, porque tanto a Simone quanto até a diretoria da ocasião presidida subsidiariamente pelo senador Moca mantiveram esse apoio. Houve um grupo dissidente que insistiu em lançar alguém do próprio MDB. Eu sairia do PSC com o apoio do MDB. Se o problema trazido pelo meu partido era aporte aos nossos candidatos a proporcional, eu estava então solucionando essa questão. Tanto que no domingo em que a Simone publicou o seu pedido, a renúncia, indicando já o meu nome, isso já foi até um pedido anterior, já tinha sido dito. Eu estou com muita dificuldade de atender esse pedido do partido, mas nós estamos em algumas horas antes da convenção, é momentâneo isso, eu não vencendo as minhas dificuldades, eu quero que você seja o nosso candidato ao governo. E foi isso. Então eu já disse, de imediato, eu não registro candidatura de vice. Vamos pelo momento, até porque na convenção também eu estava com dificuldade com o meu partido. Era uma estratégia. Nós estávamos divididos, porque o meu partido, como eu disse, me deixassem quieto no Senado desde o princípio. Foi minha proposta original. Mas o senhor não tinha poder sobre isso? O senhor definiu? Assim, para muita gente houve uma atrapalhada até certo ponto. E eu quero saber onde é que o senhor errou e se isso lhe causou algum prejuízo, esse movimento, até por conta, promotor, candidato. Os números mostraram o senhor muito bem no início da campanha para o Senado. E essa mudança toda, que prejuízo o senhor acredita que isso lhe causou? Nenhum. Pelo contrário. Eu andei nesses 26 anos, o Mato Grosso do Sul inteiro, as cidades como um todo, 89% das escolas de Campo Grande eu estive nela. Tanto que eu cheguei algumas vezes a alguém que vem perguntar, o que é que você está fazendo? Eu falei, você tem uma secretária na sua casa? Você tem alguma pessoa que trabalha? Sim, pergunta para ela. Porque eu não estou atendendo o interesse de quem está aqui no centro, eu estou atendendo as pessoas que precisam realmente desse respaldo do Ministério Público, da promotoria, trazendo aquele programa que se transformou na Lei Arfuche. Quando eu tive noção do quadro de estudo, essas pessoas sempre me apoiaram a pôr o meu nome disponível para uma legislação. Eu sempre disse, se um dia eu tiver que ocupar, o meu preparo é para o Senado. E eu descobri então que as pessoas sabem quem é Sérgio Arfuche e sabem do trabalho que foi feito nas escolas, na família. É um trabalho amplo, porque quando eu trabalho com família, eu vou atender a situação de conflito interno, de educação, de saúde. O Ministério Público tem a ação plena em relação a tudo, até
questão de recursos mal versados, não é, pelo gestor. Simplificando essa conversa toda, as pessoas no estado inteiro sabem quem é Sérgio Arfucci, o promotor que respalda a família, mas não sabia que eu era candidato, não sabia que meu nome estava disponível ao Senado, não é? Como agora muitos também não sabem, porque grande parte desses 60%, 70% de pessoas indecisas, quando são consultadas pelos meus amigos, escuta, você vai participar das eleições? Não vou, não tem quem votar. Mas esse cara aqui é candidato, ou aquele promotor. O senhor continua apoiando, isso aqui. Claro. Sabe por quê? Isso aqui é muito importante para mim, a sua pergunta foi muito oportuna. Tá, vamos lá. Eu só fechando isso. Então, essas pessoas que sabem quem é Sérgio Arfucci, o promotor, que vai na escola, que atende a família, não está sabendo que o meu nome está disponível para Senado. E quando sabem, passam a votar. Inclusive, filho de amigos meus, dizendo, meu filho não quer tirar título de eleitor. Quando soube que eu estava disponível para... Ele foi lá e espontaneamente tirou. O senhor está apoiando o Júnior Mock? Não, senhor. Não. Qual governador o senhor estaria acompanhando? Deles. Por enquanto, eu estou reservando uma avaliação para amadurecer o meu voto pessoal. Mas é pertinente também a pergunta pelo seguinte, o senhor esteve no palanque do MDB como suposto, provável, quase candidato a vice. Rompi com a coligação. Agora o senhor não está apoiando mais o MDB? Houve um trauma nesse movimento? Apenas a minha disponibilidade era atender um pedido de Simone Tebet, que também apoiasse, também favorecesse o meu partido. E isso foi feito, isso foi cumprido. O MDB cumpriu com essa parte também. Abrigou a coligação na proporcional. E eu saí. Não apoia nenhum candidato ao governo, então, hoje? Não apoio. Caminhando sozinho. Mas como é que é ter quase recebido o apoio do MDB, tendo o discurso que é muito próximo do senhor em relação ao combate à corrupção, à intransigência moral, a questões muito caras hoje em dia à sociedade, e estar junto, pelo menos durante um período, com um partido cujo maior líder aqui no estado, que era líder nas pesquisas, está preso, inclusive acusado de corrupção. Isso não é e na majoritária também existem questões nacionais muito sérias ao MDB. Não é um pouco contraditório nessa questão específica? Lucas, candidato? Você conhece de política. Qual dos candidatos em proeminência não estão envolvidos com corrupção? Todos estão. Até que se prove, o doutor Odilon não está, João Alfredo não está, Amadus não está. Mas tem conversa para todos. O Bluma também não estaria. Tem razão. O Bluma até então, nós tínhamos começado a conversar, mas não conseguimos ir adiante. Tudo bem, eu estou dizendo 2 que estão projetados. Repito, eu me dispus em sacrifício do meu projeto de Senado. O Azambuja, tudo bem, eu também preciso complementar minha pergunta. Sim. O Azambuja diz que não está envolvido em corrupção, que são tudo picaretas. Eu só estou complementando a pergunta para o meu ouvinte da CBN saber sobre essa questão. Não é o que os indícios trazem. Todos eles têm pelo menos algum indício de envolvimento, todos eles. Não é? Estou dizendo dos que estão projetados nas pesquisas. Repito, eu insisti, já que o meu partido me propôs a levar o meu nome para cabeça de chapa, como governo, eu atendi o pedido do partido pelos outros colegas, amigos que estavam pondo seus nomes para deputado e que não havia recurso para atender essa demanda. E foi posto sobre o meu ombro. Eu falei, faça isso como Senado, vê se tem recurso partidário, recurso do partido para apoiar, vamos atender a todos com isso. Eu fiz até agora uma campanha sem recursos, sem apoio, sem ajuda, não é? Agora, você sabe, Lucas, que não se anda sozinho nisso. Eu não posso simplesmente falar para o partido, olha, eu insisto. Depende dele me dar legenda. O meu partido não me deu legenda para sair como cabeça para governo. Simplesmente. Não me deu. Não era opção voltar a ser candidato a senador ao invés de aceitar o convite? Não me deu legenda, querido, nem para Senado. Eu quero que você entenda que o meu partido não me deu legenda para Senado. Me daria se fosse para coligar com um dos outros para Senado. Mas aí eu falei, peraí, o que você quer então? Eu preferi então trazer esse grupo dentro desse ponto, aí onde ainda eu tinha oportunidade de manter aquilo que era proposto pelo partido. Mas em momento algum fiz transação com ninguém. A questão simplesmente foi acomodar os meus amigos lá
e eles estão onde estão e eu tô fora. Eu queria que se considerasse isso. Ponto. Não é? Se eu quisesse tirar proveito de alguma coisa... Esse espaço é para isso. Exato. Você pode tirar todo agora, do seu eleitor aí. Eu tô falando porque você é a voz de alguns ainda. Mas esses que restaram são daqueles que ainda estão procurando alguma coisa para me atacar e não tem o que atacar. Não tem do que me acusar. Então fica pegando num ponto que eu quero já considerar vencido e acho que não está é o nosso vencido. caso, viu? Para ficar bem claro. A gente só está perguntando, até porque o senhor já passou por aqui como candidato ao Senado e ao governo. E nós temos um compromisso com o nosso ouvinte de esclarecer exatamente. Porque você está dando uma oportunidade. Claro. Mas essa minha forma de expressar é exatamente para com esses que ainda insistem. Isso é importante. Embarque isso, por favor. Pelo contrário, eu vejo que o seu profissionalismo é que nos garante a oportunidade de ouvir o que está acontecendo lá e trazer para que me dê oportunidade. Com o Sérgio Arfucci, candidato ao Senado da República pelo PSC, Lucas Mamédio. Candidato, uma questão que é importante também é em relação à possibilidade de o senhor voltar ao Ministério Público, né? A gente sabe que eleições é um período, né, muito complicado de acusações, informações, contra-informações, candidatos que dizem que o outro fez isso, fez aquilo, e muitos saem, digamos, feridos das eleições, mesmo que não ganhem. O candidato já pensou na possibilidade, é claro que o candidato tá na eleição para ganhar, mas se isso não acontecer, que também é uma chance, 50%, ganha ou não ganha, de voltar para o Ministério Público, como vai ser isso? Se o candidato acha que tem alguma questão que pode pegar durante as eleições que pode atrapalhar no segmento da carreira no Ministério Público? Lucas, eu estou bem confiante na sequência dessas conquistas. Há um precedente importante. A emenda constitucional 45 foi produzida exatamente no governo PT para fulminar as oportunidades que o Ministério Público tinha de alcançar uma cadeira dentro do Congresso Nacional que fosse. E, no entanto, essa emenda não retroage para prejudicar direitos adquiridos. Eu sou de 92, então eu tenho para mim que a Constituição Federal, enquanto for respeitada, eu tenho garantida essa candidatura. O que me impressiona é que eu, com 26 anos de vida pública, minha vida exposta em todo lugar, ninguém acha nada do que me acusar. Nós estamos discutindo se eu posso, se a minha candidatura pode ser ou não mantida, enquanto nós temos criminosos condenados disputando do meu lado, ou estão sendo processados. Então nós temos aí parte desses candidatos processados por improbidade administrativa, por desvio de recurso, por malversação do dinheiro público e estão se dispondo ainda a ser candidatos. Para não dizer os que já estão condenados em segunda instância, estão se valendo dessa tolerância, dessa resiliência que a legislação permite para apresentar recursos infindos. Eu falo para o seu ouvinte agora para olhar a história dessas pessoas. Quem já ocupou cargo público, de gestor que seja, e está respondendo a processo, devia tomar vergonha na cara e ficar quietinho, esperar julgar, esperar acabar o processo. Não, se dispõe primeiro a não ser preso. Agora, como a fala do ministro Barroso, o grande problema que nós estamos enfrentando com esses inimigos do patrimônio público, inimigos do povo brasileiro, que são gestores condenados, é que eles não querem apenas não serem presos, eles não querem ser honestos. Porque mesmo depois de cometerem as atrocidades que cometeram, depois de uma condenação, eles continuam querendo gerir e gerir com desvios, se valendo de subterfúgios que, na verdade, traem as suas próprias palavras. Não é? Eu não entendo como preocupante alguém que, como eu, sou ficha limpa, não tenho nada a esconder, não tenho dívida nenhuma, não pendência nenhuma em lugar nenhum. E isso ainda é foco de discussão. Eu fico pensando, onde é que está a democracia desse país? Não é? Se o meu nome está avançando nas pesquisas, aliás, sem recurso, não tenho máquina, não uso o fundo partidário, como eu já disse, até agora o meu programa ainda da Justiça Eleitoral Gratuita não foi ao ar, exatamente por causa do desequilíbrio dessas forças. Não é? Quem está aí com o programa no ar é porque tem a máquina na mão, é porque tem a legislação para
manter no poder quem já está. Até chama atenção, fica olhando. Os que já estão aparecendo muito na TV no horário gratuito é porque estão com dinheiro público, estão com esses 3 bilhões que foi saqueado do povo. O senhor não vai pegar parte desse fundo? Nem vem. Se vier, ótimo, é bem-vindo, mas não tenho. Nós vamos agora para o repórter da CBN. 5 minutos agora em Campo Grande, a gente volta a falar com o Sérgio Arfushi, candidato ao Senado pelo PSC aqui na Rádio CBN, ocupando o espaço que a gente abriu para todos os candidatos. Candidato, as reformas, em sendo eleito senador da República, como é que o senhor vai lidar com as reformas nesse país tão necessário, tão urgente, tão importante? O senhor é a favor das reformas? O senhor é contra as reformas? O senhor tem opinião para passar para a gente? O que o senhor pensa sobre elas? A primeira reforma que eu acho que é urgente e necessária é a reforma eleitoral. A forma com que o recurso é retirado do patrimônio da nação para privilegiar partidos que já estão no poder desequilibra e põe em dúvida a democracia. Vejo que até mesmo a cláusula de barreiras, como está sendo colocada, privilegia partidos que já estão no poder, partidos que estão mantendo esse status quo e que não estão ouvindo o clamor da sociedade, o clamor do povo brasileiro de uma reforma plena, mas primeiro a reforma na moral dessa construção toda. São partidos que estão se mantendo no poder pelos seus faraós, eu já chamo assim, esse pessoal que já está há 3, 4 mandatos, insiste em se manter, já não percebe que o seu tempo passou, não acrescentam nada, a não ser privilégios à sua própria conta, e isso tem que ser um fim. Então, antes de tudo, eu percebo que enquanto nós não tivermos uma reforma nesse âmbito que permite uma oxigenação, principalmente do Congresso Nacional, isso fica muito difícil. Perceba, apesar do encaminhamento daquelas 10 medidas contra a corrupção, que também mereciam algum cuidado, mereciam algum retoque, mas não como fizeram. O Congresso pôs uma vírgula, uma ressalva e transformaram aquelas 10 medidas numa blindagem à corrupção. Isso tem que acabar, tem que se ver. O eleitor precisa dar valor ao seu voto e não se permitir vender nem transigir. Precisa não se permitir iludir com essas migalhas que se dão paternalisticamente. Eu acho que o cidadão precisa trabalhar, ele precisa produzir, ele não precisa ser encostado em bolsas de toda ordem para manter a sua miséria. Só o trabalho e o estudo vai fazer com que essa família saia da miséria e contribua para o Brasil como nós tanto necessitamos. O projeto que o senhor criou em Mato Grosso do Sul e que virou lei, né, a Lei Arfushi, não tá assim no texto, Lei Arfushi, né? Teve essa questão também, teve que tirar, não teve isso? Sim, para ver, a discussão que a Assembleia teve, primeiro, que quando... Não, mas a pergunta não era só por tirar essa dúvida, era se o senhor pretende levar ela para o Senado? Ela já está no Congresso. O projeto de lei 3136 de 2015 está tramitando já na Câmara Federal. Exatamente o nosso texto, como foi proposto aqui pelo então vereador Herculano Borges, que hoje é deputado. Inclusive, ele apoiou não só, ele foi o autor da lei no município. Campo Grande é a primeira capital no país que tem a Lei Arfushi. Eu digo assim para identificar, porque apesar de depois na Assembleia toda a discussão ficou em torno de tirar o nome da lei, e aí a imprensa começa a chamar a lei ex-Arfushi ou a ex-lei Arfushi, seja o que for, é uma lei de reparação de danos que não traz nada de novo, ele apenas ensina essa geração de crianças e adolescentes a responder na proporção dos seus atos. Sujou, limpa, quebrou, conserta, coisa que a gente tem que fazer em casa para ensinar os nossos filhos a viver bem em sociedade. Então, no Congresso seria mais um apoio a esse projeto que já está tramitando no Congresso já? Sim, certo. Provavelmente vai ser um dos nossos projetos de lei do Senado também, com os avanços que nós já trouxemos, porque eu vejo, aliás, Lucas, o atual ministro da Educação,
quando secretário de Educação Básica encaminhou ao Conselho Nacional de Educação o nosso projeto, o PROCEV, para avaliação como uma proposta de inserção nacional, da educação nacional. E certamente no Senado eu teria oportunidade de também impulsionar essa iniciativa. O Otávio citou reformas que já foram nós precisamos fazer, mas algumas já foram feitas, como por exemplo a reforma trabalhista e também, nossa, a minha garganta agora, e a reforma também foi feita do congelamento de alguns gastos. E muitos candidatos a presidente estão dizendo que vão revogar essas reformas, ou vão tentar revogar. Qual a opinião do candidato e como agiria, né, na próxima legislatura em relação às reformas que já foram feitas? É contra, a favor? Acha que precisa ser revista? Essas reformas trouxeram um certo impacto na legislação brasileira. Eu penso que até o ano que vem ainda alguma coisa vai ser implementada. É preciso estar lá para saber que quadro vamos encontrar. Precisa saber qual foi o resultado desse impacto. Nós teremos já alguns meses, terá certamente avaliação sobre a utilidade ou não disso na perspectiva do equilíbrio oferta e procura de mão de obra. Veja, o interessante é que nós tivemos um partido governando o Brasil nos últimos 13 anos que tem no seu nome a proposta de trabalho, de proteção ao trabalho, e foi o partido que mais produziu desemprego em toda a história do Brasil. Então nós precisamos saber até que ponto privilegiar ostensivamente regras de protecionismo a esse lado não desequilibra a oferta. Nós precisamos de oferta. E aí é onde vem a necessidade de um equilíbrio entre o empresariado e o trabalhador. Candidato, a gente vai agradecendo a sua participação, deixar o espaço livre para que o senhor possa falar com o eleitor e com o ouvinte da Rádio CBN. À vontade. Primeiro, Otávio, Lucas, eu quero agradecer as suas perguntas, principalmente as iniciais, repito, que me deram oportunidade de esclarecer aquilo que talvez ainda alguns tenham por esclarecimento, mas, repito, quem mais difundiu isso tudo foram pessoas ligadas a candidatos que eram opositores à minha candidatura. Vejo como importante divulgar o quanto possível. Fica aqui até uma sugestão para a CBN, esclarecer melhor aos nossos eleitores que nós teremos que escolher 2 senadores. Perceba que pode, a gente reforça essa ideia, né? De que pode. Eu acho que ainda é tímida a campanha da Justiça Eleitoral. Muita gente não sabe que vai votar para 2 senadores. Sim, inclusive você pode olhar pelos índices de abstenção, as pessoas não sabem quem votar e nem sabem que são 2 nomes a votar. E é aí onde eu ofereço o meu nome, eu não tenho coligação e nem tenho vínculo, não apoio nenhum dos candidatos a governo. Isso me dá oportunidade de, se não for a primeira opção para o Senado, não é, desse eleitor, que ele tendo compromisso com alguém, que ele lembre do meu nome como segundo nome. Porque meu nome é inatacável nesse aspecto, ficha limpa, não é? Eu não sou político, talvez tenha cometido alguns erros, justamente por falta de experiência nesse aspecto, mas em nenhum momento eu transigi ou eu negociei com princípios e os valores que me trouxeram até aqui. Essas pessoas que estiveram comigo nas palestras e onde nós pudemos estar, até criou-se um jargão, põe na ata. E eu tenho visto algumas pessoas... Se alguém disser que o Senado, se alguém disser para o senhor que o Senado é uma casa de equilíbrio, requer um pouco mais de experiência, quando o senhor fala que foi falta de experiência, não é contra o senhor está jogando? Não, eu disse no aspecto, esse processo de caminhada para uma candidatura. Porque... Você se sente preparado para ser senador? Mas plenamente, por quê? Eu, além de promotor de justiça, que atuei bastante na prevenção, indo até as pessoas, ouvindo as famílias, eu também atuei na formação de políticas públicas como presidente do Conselho Antidrogas. Até hoje eu sou membro do Conselho Nacional Antidrogas e eu caminhei muito em Brasília, ou então dentro do Ministério Público, também atuei nas questões institucionais.
Eu debati muito a questão sobre droga, sobre família, enfim, sobre uma série de situações, segurança pública. Atuei fiz muitas palestras no Senado. Para concluir, por favor. Então, respondendo a tua pergunta, eu me sinto plenamente preparado para estar no Senado defendendo os interesses do nosso eleitor sul-mato-grossense, da família sul-mato-grossense, até por conta de todo esse trânsito de 20 anos lá no Senado, conversando com senadores, conversando com deputados, sabendo como funcionam os debates e como funciona o encaminhamento de recursos e da formação de leis. Muito obrigado. Sérgio Arfucci, visitando hoje a CBN, ocupando o espaço que a CBN tem dedicado a todos os candidatos ao Senado da República em igual quantidade de tempo e espaço. São 9h45. Eu quero lembrar que essa entrevista vai estar disponível logo mais no nosso site, no CBN campogrande.com.br. O número de Sérgio Arfucci para o Senado é 200. Confirma. 9h46 agora.